Hoje nós vamos estudar sobre concordância verbal. A concordância verbal, ela é a relação entre o verbo que forma o predicado e o sujeito. Então, se estiver no singular, automaticamente vai concordar também aqui com o núcleo do sujeito que está no singular. Se estiver no plural, vai concordar com o sujeito que está no plural. Essa é a regra básica. O verbo se flexiona em número e pessoa. Aqui também tem outro exemplo. O verbo está na primeira pessoa do plural, concordando com o núcleo do sujeito que está na primeira pessoa do plural. Nos casos em que o sujeito, aí tem que prestar bastante atenção, porque nos casos em que o sujeito vem depois do verbo, a concordância entre eles deve ser mantida. Então, veja bem, o sujeito está aqui depois, a locução, no caso verbal, está no plural, então vai ficar no plural, vai manter. Se você ficar com dúvida, joga para a ordem direta. No caso, ficaria: novas alterações no Estatuto do Idoso foram publicadas. Também tem a concordância com o sujeito composto. No caso do sujeito composto, nós temos aqui, a regra ela é básica. Prevalece também, nesses casos, em que o sujeito apresenta dois ou mais núcleos, o verbo concorda no plural. Então, veja bem, quando você tem eu e ele, respeitamos os idosos, na realidade você tem que pensar nesses dois como sendo nós. Então, eu e ele, nós respeitamos os idosos. Aqui é a mesma coisa. O respeito e o carinho. Então, eles são fundamentais para os idosos. No entanto, nós temos uma construção mais expressiva ou mais clara, com maior clareza, dentro do sujeito aqui no caso, olha, o sujeito composto, quando ele vem depois do verbo, tá? E é formado por núcleos no singular. Então, nós temos o respeito e carinho. Ambos são núcleos. Ambos estão no singular. O que vai acontecer neste caso? Neste caso, a concordância do verbo, ele pode ser feita tanto no plural, como nós estamos vendo aqui, olha, são fundamentais, aí concordando com os dois. Como também neste caso, onde nós temos sujeito, ó, composto, tá? Ele pode ficar no singular. Então, você decide. Quando tiver o sujeito composto, tá? Quando tiver o sujeito composto e vier depois do verbo, você decide se você quer colocar no singular ou no plural. Tanto faz. Aqui também tem um outro exemplo, onde foi colocado no plural. Já neste caso, os núcleos, veja bem, quando os núcleos do sujeito composto são sinônimos, têm o mesmo significado, tá? Formando essa unidade, a concordância ela pode ser feita tanto no singular quanto ela pode ser feita no plural. Então, apareceu o sujeito composto. São sinônimos? Tem o mesmo significado? Você decide, quer singular ou quer plural. Outro caso, núcleos do sujeito, ó, quando eu tenho núcleos, tá, do sujeito, que é composto, unido pela conjunção ou, tá, e tem valor excludente, ou seja, exclui. Então, você vai colocar esse verbo no singular, porque você vai excluir um. É como se você falasse, Maria
ocupará a presidência, ou José ocupará a presidência. Então, no caso de ter sujeito composto unido pela conjunção ou, você tem valor excludente, está excluindo, então o verbo vai ficar no singular. Concordância com o verbo ser. No caso do verbo ser, a concordância, ela é optativa, ela é facultativa. Você pode concordar com, se você quiser dar ênfase para o predicativo e o predicativo estiver no plural, então você vai colocar o verbo no plural. Se você quiser dar ênfase para o sujeito está no singular, então o verbo vai ficar no singular. No caso da concordância com o verbo ser, você vai concordar ou com o predicativo ou você vai concordar com o sujeito. Se o predicativo indicar a pessoa ou estiver, veja bem, representada por um pronome pessoal, tá? A tendência é o verbo concordar com esses termos. Então, por isso que ficou somos, porque nós tivemos aqui, no caso, o predicativo, não é? Sendo indicado ali por uma pessoa, ou, no caso, por um pronome pessoal. Tá? O governo somos nós, não concordou aqui com o pronome pessoal. Aqui, ó, já concordou e ficou no singular. Sou eu. São os outros. E no caso de horas, quando você estiver trabalhando com a concordância do verbo ser, tá? Nas indicações de tempo, obviamente, vai concordar com a expressão numérica. Então, é uma hora, porque está no singular. São 2 horas. Recapitulando então, gente, concordância verbal é a relação, tá, entre o verbo e o sujeito da oração. Essa relação, ela faz com que o verbo se flexione em número e pessoa, de acordo com a flexão do sujeito, ok?